Libras na escola. A barreira linguística pode ser rompida. Este podcast conta uma história que saiu da sala de aula comum e extrapolou os muros da escola. Eu sou a Ellen Rose Rezende Carmo, professora de língua portuguesa, e contarei um pouco sobre a minha vivência sobre as aulas de Libras na Escola Municipal Professora Isaura Santos, junto à instrutora Richelle e à professora de atendimento educacional especializado, AEE, Márcia Cristina Leandro. Logo quando comecei a lecionar na Escola Municipal Professora Isaura Santos, eu já tinha alunos com surdez. Um desafio positivo que me fez buscar estratégias para comunicar com meus alunos. Assim, quando a professora Márcia disse que uma vez por semana nas minhas aulas de língua portuguesa seria lecionado Libras por uma instrutora com surdez, a Richelle, a história ganhou outra narrativa. Achei excelente a ideia e o projeto começou a engatinhar. As outras professoras de língua portuguesa da escola também toparam a proposta. Daí, as aulas de Libras passaram a ser lecionadas nas turmas que tinham estudantes com surdez. Em 2018, eu lecionei prioritariamente para o 6º ano no turno da manhã. Eram 3 turmas e apenas em uma havia estudante surdo. Desde o começo, os alunos ficaram tão envolvidos que, sem perceberem, fizeram marketing dessas aulas. Mas isso gerou certa insatisfação nos alunos que ainda não tinham as aulas de Libras. Diante das constantes reclamações, procurei a professora Márcia Leandro e pedi que, se possível, fosse lecionado Libras nas outras 2 turmas. Meu pedido foi aceito. Que alegria! Começamos o ano letivo já com uma aula semanal de Libras. As trocas entre eu, professora de língua portuguesa, a instrutora de Libras, a professora do AE e os alunos eram constantes. Todas as aulas eram contextualizadas, práticas e com muita interação entre os alunos. No início do ano, eu percebi que os alunos estavam retraídos. Aos poucos, foram se arriscando mais, pesquisando e achando meios para aprender a língua brasileira de sinais. Mais que a busca individual, a troca entre os alunos acerca dos temas e dos sinais trabalhados em sala eram constantes. Começaram a parar a instrutora nos corredores da escola para indagarem sobre sinais e expressões. Além disso, muitos buscavam espontaneamente os alunos com surdez ou os que estavam mais fluentes na língua para tirarem suas dúvidas durante intervalos. Dessa forma, quase todos os alunos queriam aprender Libras e se comunicarem por sinais. Nessas aulas tivemos dinâmicas marcantes. Uma das atividades, por exemplo, foi simular uma compra em grupo em um supermercado. Primeiro, os alunos fizeram uma lista de compras usando as imagens dos folhetos do supermercado. Treinaram cada sinal e, por fim, simularam uma compra, sempre utilizando a Libras. Em outras aulas, falamos sobre redes sociais, o que gerou uma curiosidade enorme por parte dos alunos. Muitos informaram que tinham um canal no YouTube. Consideramos tudo isso para que fosse cada vez mais atrativo. Também em grupos pedimos a eles que contassem pequenas narrativas usando a língua brasileira de sinais. Primeiro formularam a história, depois pesquisaram os sinais, com intenso auxílio da instrutora, depois buscaram ilustrações para facilitar na exposição daquela narrativa e, por fim, apresentavam aos colegas. Essa estratégia foi utilizada para que todos, inclusive eu, tentássemos nos comunicar em Libras. Para isso, cada aluno tentava diversas estratégias para que os demais entendessem o que estava sendo apresentado. Acontecia de tudo, desde o uso de imagens até dancinhas. Mas o acordo não era rompido, aprender a se comunicar em Libras. Criatividade não faltava. As aulas eram muito envolventes e bem-humoradas, envolventes a ponto dos estudantes pedirem para trabalharmos determinados temas. Exemplo: na época dos jogos da escola, pediram para que fossem trabalhados os sinais que tinham a ver com esse campo semântico, como o nome das modalidades esportivas, falta, cartão vermelho, cartão amarelo, saque, gol, cesta, etc. Foi uma experiência enriquecedora que saiu da sala de aula e realmente pulou os muros da escola.
Certo dia, um aluno me contou bastante empolgado que, ao trabalhar de garçom em uma festa onde haviam pessoas com surdez e que sabiam Libras, ele conseguiu se comunicar e servi-los bem, o que comprovou o que já sabíamos: a importância da Libras dentro e fora da escola para pessoas com surdez e para os ouvintes. Por fim, as apresentações de trabalhos escolares em qualquer disciplina se tornaram mais fáceis. Afinal, já faziam muito isso na aula de Libras e de língua portuguesa. Interessante que, quando um aluno com surdez apresentava, precisavam cada vez menos da interferência da intérprete. Lembro de uma vez em que, na aula de língua portuguesa, propus um debate sobre a greve dos caminhoneiros. Um aluno que tinha surdez era o mais participativo. Ele se expressava em Libras e os colegas com a fala e com sinais. Raramente a intérprete precisava explicar aos ouvintes o que aquele estudante sinalizava, ou explicar para ele o que os demais alunos falavam. Eles foram rompendo essa barreira naturalmente por meio da aprendizagem da Libras. Afinal, por mais que os alunos convivessem, só romperam essa barreira linguística quando a Libras passou a fazer parte do cotidiano escolar. E isso é maravilhoso. Sou muito grata ao projeto, à instrutora Richelle, à professora Márcia Leandro e à escola. Sou ainda mais agradecida por ter aprendido na prática como é possível diversificar estratégias de ensino e acessibilizar as aulas para todos os estudantes.